Começa agora mais um Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Em fevereiro desse ano foi lançado aqui no Brasil o filme A Garota Dinamarquesa. É um filme que conta a história do primeiro homem que se submeteu à cirurgia de mudança de sexo. Isso aconteceu na década de 30, na Dinamarca. Algumas salas de cinema aqui no Brasil, por exemplo, na cidade de Florianópolis, certas salas hesitaram em exibir esse filme num primeiro momento. A comunidade transexual protestou. Só então, após esses protestos, o filme enfim foi exibido. Partindo desse acontecimento, nós decidimos conversar aqui no Rede de Olhares sobre intolerância sexual. Você é nosso convidado para participar a partir de agora. Recebemos quatro convidados para participar dessa conversa. Samuel de Oliveira, professor de Sociologia e Filosofia. Bem-vindo, Samuel. Obrigado. A Cleonice Araújo, que faz parte da ONG Construindo Igualdade. Bem-vinda. Obrigado. A Cristiane Padilha, professora da Rede Municipal. Bem-vinda. E o Clênio Lopes, psicólogo. Bem-vindos. Boa noite. Já que eu falei então sobre esse filme, A Garota Dinamarquesa, que conta essa história real do primeiro homem que se submeteu à cirurgia de mudança de sexo, eu convido você e vocês aqui no estúdio também para conferirmos o trailer desse filme e em seguida começamos a nossa discussão sobre intolerância sexual. Vamos ver. The first time we met, she oppositioned me. She seemed so sure. I was sure. It was so shy and mysterious. Is there something you'd like to tell me? Is there something you'd like to know? I'm your wife. I know everything. The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Surgery has never been attempted before. You're my whole life. They could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let him go. I love you because you're the only person who made sense of me. Who made me possible. Tá aí o trailer, então, que conta a história da primeira transexual, década de 30, na Dinamarca. Samuel, alguns cinemas de uma capital de um estado brasileiro, na Florianópolis, algumas salas hesitaram em exibir esse filme num primeiro momento, né? O que demonstra aí um certo tabu de conversar sobre a sexualidade e a diversidade sexual. Você que lida com sociologia, filosofia, como é que você percebe esse acontecimento em 2016? Bom, boa noite a todos. Ainda mais com essa tecnologia e informação cada vez maior que nós temos acesso, fica algo assim de estranho, né? Como é que pode ainda hoje termos uma censura? Mas creio que o problema ainda é na questão dos segmentos conservadores que nós temos ainda no Brasil, e muito grande, principalmente se nós falarmos de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que ainda hesitam em relação ao que possa ser ou ser aceito como diferente. No diferente no sentido de sou homem, mulher, sou transgênero ou não, certo? O diferente nesse sentido, porque se perante a lei, todos nós somos iguais perante a lei, certo? Com direitos e deveres. Porém, o que vem acontecendo é cada vez mais tentando o quê? Subtrair, acabar escondendo aquilo que já faz parte do nosso cotidiano. E cada vez mais isso está acontecendo e cada vez assim, vamos dizer, de uma forma mais abrupta, mais imposta, inquisitiva, sem uma abertura para diálogo. Então, penso que existe e forte no Brasil essa linha de ideologia dominante que é conservadora e que acaba, por muitas vezes, ou quase sempre, passando ou reproduzindo aquilo que faz parte das ideologias deles. Isso vai acontecendo cada vez mais. Infelizmente, está acontecendo no Brasil isso. O que eu posso dizer mais, que é a questão da tolerância ou da intolerância frente a isso por causa da censura. Minorias sempre foram tidas como pessoas ou grupos, aqueles que na verdade não fazem parte do status quo. Não fazendo parte do status quo, o que é feito? Eu acabo o quê? Tentando tirá-los ou subtraí-los de alguma maneira, ou escondê-los, como acontece com a homossexualidade, por exemplo. A gente está falando
da questão do filme, da questão do transexual, mas a homossexualidade, isso perpassa os anos, os séculos, os milênios, que existe e sempre existiu, só que de uma maneira mais reservada e discreta. Hoje, com a possibilidade da mídia e acesso à informação, parece que, não, isso aqui acontece mesmo. E parece que ele deu um soco na cara, na nossa cara, em relação a isso. Olha, isso aqui acontece, agora como lidar? De que maneira? Eu acho que a partir disso começa ainda cada vez mais a censura. Cleo, gostaria de saber a sua opinião sobre esse fato, né, que despertou, né, nós debatermos esse programa, de algumas salas em Florianópolis, né, hesitarem em passar esse filme em pleno 2016, uma discussão tão importante, né, um filme tão bonito. E concorreu ao Oscar, né? É bom frisar também. É muito importante, assim como o Samuel disse, as pessoas não entendem o ser diferente. E por não entender o ser diferente, não procurar o entender, né, que acaba tendo aqueles estigmas, né? Estigmas, assim, que eu digo, jogando todo mundo na vala comum. Por exemplo, um evangélico não pode ser visto dentro de um bar porque vai avassar o crente safado, né? Mas muitas vezes ele pode estar dentro de um bar fazendo uma pregação ou levando. É como se está da minha população trans. A minha população trans tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas, infelizmente, a minha população só somos vistas como as pessoas ruins. Mas eu sempre procuro comentar com algumas pessoas, que eu sempre tenho algumas oportunidades de conversar, que pessoas boas existem em todas as tribos. Se não existisse, o nosso presídio apanhador não está lotado de títulos heterossexuais. Então, em todas as tribos existem pessoas boas, pessoas ruins. E por isso tem esse preconceito, esse estigma de toda a população LGBT e mais especificadamente a população trans, masculino e feminino, são marginais. Porque foge dos padrões comuns. Crescemos pitolados que a mulher nasceu para ser dona de casa, cuidar da casa e muitas das vezes trabalhar e dar o dinheiro para o marido. E o marido ir para casa, ir para farra, e a mulher não pode fazer isso. Tanto é que a gente já temos aquele estigma que a mulher, raramente você vê uma mulher com um rapaz uma mulher de idade com um rapaz mais jovem. Mas é muito bonito e comum você ver um senhor de mais idade com uma mocinha mais jovem. E quando a mulher já tem esse estigma de ser mulher, a nossa população trans é diferente. Então, por ser um filme que quebra alguns estigmas, quebra alguns tabus na sociedade que nós vivemos, a sociedade procura tampar isso daí, abafar. E por abafar essa situação, que é uma população que está cada vez gritando e cada vez está morrendo. Morrendo por quê? Porque falta uma educação de qualidade, né? Não só para a nossa população que nos aceite, que nos respeite, né? E isso vai aumentando o índice de analfabetismo dentro da nossa sociedade. A minha população trans, Marcos, a grande maioria não passou da 8ª série. A grande maioria não tem um ensino fundamental completo. Então, é triste eu estar falando isso no século que nós vivemos hoje. Mas por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos de ir na escola por questão de não podemos entrar no banheiro, pela questão de... Temos escolas em Caxias do Sul, que tem uma população trans, não vou citar o nome da escola, mas a escola que diz que os pais se reuniram, tem uma travesti na escola, tá? E não quer que usa o banheiro feminino. Mas se ela usar o banheiro masculino, vai ser chacota para os amigos. E qual banheiro que ela vai usar? Vai ficar o período integral da aula dela sem usar o toalete? No mercado formal de trabalho, nós não temos nossa população, a minha população, no mercado formal de trabalho. Então, esse filme veio combater isso, mostrar o que é isso, mostrar o que é uma transexualidade, porque muitas pessoas veem a transexualidade ou a travesti dentro, na rua, só na prostituição. E nossa população hoje, nós não estamos só na prostituição. Nós queremos estamos no mercado formal de trabalho, estamos dentro de uma sala de aula e estamos numa faculdade. É isso o nosso futuro. Nós queremos ser vistas e vistos como pessoas normais. Simplesmente queremos passar numa rua e não ser cutucada. A aberração está passando. Mas simplesmente, como qualquer outra pessoa passa, queremos ser vista como qualquer um ser humano normal. Obrigado, Cleo. Acho que, só para encerrar essa questão do filme, acho que vale a pena o registro, que me chama a atenção que em Caxias, esse filme ficou em cartaz, se não me engano, 2 semanas ou pouco mais de 2 semanas, ou seja, um tempo muito curto. Clênio, você é psicólogo.
Vamos tentar entender aqui, resumidamente, o que acontece com uma pessoa quando sofre preconceito sexual. Boa noite. Essa é uma questão que exige muita reflexão, assim, interpretações, né? Mas para a gente iniciar, assim, gostaria que a gente fizesse um exercício, né, de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se a gente vivesse, né, numa sociedade ou num universo que todos devessem ter o olho castanho escuro. Então, quem não tem olho castanho escuro, né, não faz parte dessa, tem que ser excluído, tem que ser. E essas oscilações que as pessoas têm, que cor é teu olho? É castanho claro, meio esverdeado. Então, ele está à margem, só é visto como ideal aquele que tem olho castanho escuro. Então, essa apropriação, né, desse espaço que se pensa quando se fala da questão sexual, é mesmo a questão da cor do olho, assim, é uma construção genética, é uma construção também cultural, né, porque muitas vezes as pessoas cultuam uma certa cor de olho específica, mas eu faço esse comparativo no sentido de que não existe um padrão específico de comportamento, porque a sexualidade em si eu entendo como algo que também é flutuante, né, em alguns momentos tu tem um desejo por um objeto e esse objeto pode ou não ter o mesmo órgão sexual que você, mas essa construção sexual que a gente fala, né, tem essa cultura, né, de impor um comportamento como regra. Daí, se foge dessa regra, tem que entrar num outro diagnóstico, digamos assim, né? Então, tem que estar adoecido, tem que ter um rótulo, tem que ter um estigma, como a Cleo coloca. Então, daqui a pouco a gente se dá conta que nós apenas rotulamos o sujeito e não aceitamos a sua diversidade, porque nós somos diversos. Da mesma forma que existem diversas cores, né, de olhares, diversos olhares sobre o mesmo quadro, por exemplo, é assim a sexualidade. E aí essa cultura que impõe um comportamento não se dá conta que essa construção sexual também se dá por esse discurso social, né? A partir do momento que vai lá na maternidade, descobre que é menino, já tem todo esse discurso, é menino, vai gostar de azul, vai brincar de carrinho. Aí se foge desse padrão, então ele vai ter algum problema no futuro. E o ser humano não é um cálculo exato, né? Que é assim a causa e efeito. Ele brincou de casinha, então, não, se ele brincou de casinha, ele vai poder ser um homem, né, mais sensível aos cuidados do lar, junto à esposa. Então não é assim que funciona o ser humano, essa coisa matemática, né? E quando se pensa nessa sensibilidade do filme, está trazendo assim um pouco para a sociedade uma consciência social de que a sexualidade é isso, é essa diversidade. Nós já estamos em tempo, né, de entender, compreender isso, porque é bem como a Kel coloca, assim, essa angústia, né, de tu não se sentir aceito no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, isso causa, assim, um isolamento, então tu não se vê, tu não se apropria dos espaços, porque tu não tem referências, né? Daqui a pouco, tu mesmo, né? A gente for pensar na nossa escolha profissional, que referências nós tivemos? Teve referências, e que tipo que sempre retrataram a homossexualidade, por exemplo, na televisão, mesmo em novela, sempre de uma forma muito caricata, né? Impondo que aquele perfil é assim, então se o homem tem um trejeito mais delicado, então ele já é gay, não existe. É como se fosse assim, é assim que a sociedade enxerga ainda, né, o sujeito. E aí a gente se dá conta dessa falta de sensibilidade e empatia, de compreender que as diferenças estão aí para nós podermos aprender com isso, né? E essa discussão, até quando eu estava vindo para cá, fiquei pensando, né? Tem um lado positivo, que traz à tona, né, discutir esse tema, mas poderíamos estar discutindo outras questões mais relevantes e importantes, né, para a sociedade e ter um outro foco, assim, do ser humano, né? Cristiane, depois de tantos anos de estudo, a psicanálise, psicologia, biologia, é sabido que a sexualidade ela pode ser muitas vezes subjetiva e elástica, ou seja, não existe um padrão fixo. O preconceito, a intolerância sexual começa na escola? Não. A intolerância e o preconceito começam na sociedade, mas a escola é um local que representa todos aqueles conceitos e aqueles fundamentos, né, que são sociais. A escola materializa isso. E ela materializa de uma forma muito especial pelo fato de que cada família tem as suas compreensões, as suas concepções, cada ser humano e tal. E aí na escola eles vão conviver durante um número X de horas por dia com grupos diversos, né, tratando de temas comuns, pelo menos naquele momento. Então o que acontece? A escola se torna um laboratório de emoções, de opiniões, de sensações, de pontos de vista. Então, o preconceito, ele não começa na escola, mas a escola é como se ela formalizasse, se ela desse uma oficialidade para esse preconceito, porque as relações vão explicitar o que está acontecendo ali. Então, a escola é o reflexo da sociedade, né, da forma como a sociedade se organiza, ela sofre os mesmos problemas, mas potencializados porque eles são concentrados em tempo e em espaço.
Então a gente fica um número grande de horas naquele mesmo espaço, convivendo com as mesmas pessoas durante 200 dias letivos do ano, né? Mais do que isso, só na família. Tem famílias que durante o ano não se veem 200 dias pela mesma carga horária que o filho fica na escola. As pessoas dizem oi, tchau, cada um faz sua agenda, né? E acaba nem ficando convivendo por tanto tempo. Então, não começa. Mas a escola tende a debater em alguns momentos e a ajudar a materializar e a conservar em outros. Aí varia de escola para escola, né? Do grupo de professores, do grupo de alunos, da orientação pedagógica que é dada nessas relações e tudo mais. Mas a escola sofre de todas as patologias que a sociedade sofre, né? Em gênero, número e grau, assim, ela não foge de nenhuma. A gente faz um esforço grande de fazer um trabalho com a criançada, com os adolescentes, né? Com os adultos também, porque isso perpassa o grupo de adultos, de crianças e adolescentes, não há diferença nesse sentido, para que isso seja minimizado e que a gente debata com racionalidade e com ética esse tipo de assunto. Mas os problemas, aquele mix de problemas ali, ele é permanente. A gente vai só administrando. Obrigado, Cristiane. Nós separamos alguns materiais que nós vamos acompanhar ao longo do programa. Já acompanhamos o trailer, né, do filme A Garota Dinamarquesa. Agora a gente vai acompanhar uma breve fala do historiador Leandro Carnal, que ele fala um pouco sobre esse preconceito nas instituições. Vamos ver. Atribuir o pensamento conservador às igrejas pentecostais é provavelmente um sintoma de demofobia, de horror ao popular, porque o pensamento conservador não está só nas igrejas pentecostais, está na multissecular Igreja Católica, está nas igrejas protestantes tradicionais e históricas, luterana, etc. O pensamento conservador está nas universidades, o pensamento conservador está nas instituições. Resumindo, né, Samuel, essa fala do Leandro, que o preconceito ele não é só individual, né? Ele vai aumentando coletivamente e chega até as instituições. O que você pensa sobre isso? Aí lembrei de Althusser, quando ele fala sobre os aparelhos ideológicos, né, do Estado. Como Bourdieu também vai reforçar depois. Dentro das instituições, nós temos que pensar, nós somos formados por seres humanos. Esses seres humanos, eles vão trazer, como foi dito, essa questão cultural, né? Como o Glenn falou muito bem. Então vai trazer isso. Dentro da escola, muitas vezes, é reforçado um valor que é tido em casa, na instituição primeira de sociedade é a família. Depois no microcosmos. Depois do macrocosmos nós vamos para a escola ou nas outras instituições. Permeando essas outras instituições, nós já temos seres humanos que já trazem essa bagagem cultural, a partir de valores e costumes. E isso vai refletir na hora de eu educar ou repassar para o outrem, ou seja, o outro, ou seja, a outra, ou seja, meu filho ou minha filha. Na hora que isso vai acontecendo dentro dessas instituições, com esses seres humanos latidos, eles vão reforçar aquele valor que já foi passado em família, ou seja, no microcosmos. Por exemplo, se nós pegarmos essa questão que o Carnal falou muito bem, está dentro das instituições, nós temos algo que vem e causou assim um frisson, que é o Estatuto da Família. O Estatuto da Família, que foi elaborado, aí ficou naquele passa, não passa, e aí criou assim, um debate, ainda cria um debate, só que ele ainda está apaziguado agora, apaziguado no sentido, está calmo, por causa das questões maiores de corrupção, enfim, no Brasil. Dentro do Estatuto da Família, ele cria um estereótipo, um estigma de que a família apenas é A e B. Não pode ser A e A ou B e B. Dentro disso, isso vai repassando dentro das instituições, formais ou informais, e reforçando aquilo que eu passei para minha filha, eu passei para o meu filho, de que, olha, a família é só isso. É homem e mulher, certo? Não pode ser homem, mulher e mulher. Dentro dessas outras formatações familiares, ou um pai solteiro, uma mãe solteira, ou que mora com a avó, ou mora com o tio, que são outras formatações de famílias hoje no século XXI. Que acontece? Então, isso vai repassando dentro das instituições, vai ter um reforço, na verdade, desses valores que foram passados desde criança. E aí a pessoa, quando ela tem um empoderamento dentro dessas instituições, ela se coloca no patamar de dizer o correto ou o certo é isso. É quase gerando um novo valor ou reforçando aquilo que já aprendera. Então é complicado tu minimizar ou tu excluir esses problemas de valores dentro das instituições, ou seja, dos aparelhos ideológicos do Estado, que ele vai reforçando ou não. Muito bem, obrigado, Samuel. Cléo, eu gostaria de saber a sua opinião.
sobre, por exemplo, o mercado de trabalho para uma transexual, né? Qual é o espaço que uma transexual tem hoje na nossa sociedade, arranjar um cargo numa empresa, numa instituição? Como você percebe? Nenhum. Nenhum. Porque, assim, envergonhadamente, morando no Brasil, a minha população trans, o mercado formal de trabalho, infelizmente, é fechado, as portas para nós. Nem muitas das vezes pelos próprios empresários, mas sim com medo que o cliente, o comprador final, vai achar. Então, assim, esse medo não é só o medo do mercado de trabalho, é o medo de quando eu, Cleo, fui assumir minha sexualidade com 11 anos de idade, meu pai teve, a primeira coisa que ele falou, o que fulano, que era meu primo, minha avó, ou meu avô, vai achar, vai pensar. Não pensou o que eu, pai, penso de você. Então começa por aí, o que as pessoas sempre acham ou ficam imaginando que o fulano ou beltrano vai pensar, mas não olha que aquela pessoa que está na frente é um ser humano, aonde, Samuel, eu discordo de um ponto que tu comentou, não é um debate, mas discordo, que eu também cresci numa família heterossexual, aí na minha família eu fui a única transexual. Aonde errou? Dizem, será que é genético? Não. Se for genético, eu teria sobrinhos, irmãos mais transexuais. Até mesmo né? esse termo que você usa, errar, né? Isso. É um termo perigoso, isso, né? Isso. Então, assim, aonde, sabe? Aonde que tá? Até uma vez eu questionei uma pessoa que disse assim, cara, se a tua religião, tá? Não culpa as religiões, mas se aquela religião diz que vai me curar, então me cure. Eu não quero entrar num banco e servir de chacota. Eu quero pegar minha carteira de trabalho e saber que lá no final eu tenho um registro, tá? Que eu quero ser, porque para mim, como cidadã brasileira, a minha dignidade é ter na minha carteira de trabalho um registro. Não importa qual registro que seja. Pode ser de qualquer trabalho, mas que eu tenha aquele registro. Isso, para mim, amigo, é uma dignidade. E, infelizmente, essa dignidade é negada para nós. É negada para nós. Que nem a Prof. Cris falou, posso chamar de Prof. Cris, né? Começa da educação. E, realmente, um Brasil digno começa da educação. Se eu quero que a minha população tenha uma qualificação melhor, tenha uma ocupação melhor no mercado de trabalho, eu tenho que começar pela educação. Porque qualquer empresário que eu levar um currículo, ele vai pegar o meu currículo, tá? E vai colocar o de um universitário do meu lado. Eu não sou universitário ainda. Mas quem que tu acha que ele vai colocar no trabalho? Quem tem melhor qualificação. Eu posso ter mais curso, mais experiência, mas a qualificação da educação torna-se uma grande diferença no mercado de trabalho. Clênio, eu queria que você tentasse nos dizer alguns exemplos específicos de intolerância sexual, alguns exemplos práticos do que acontece. É uma questão bem individual, assim, né? De pensar o que é que gera essa violência, assim, se a gente for pensar numa questão coletiva, é bem essa construção que o Samuel coloca, assim, de estereótipos, de comportamentos que se reproduzem no discurso, né? E às vezes a pessoa não precisa ir muito longe, assim, não precisa ser, né, homossexual, uma trans, qualquer coisa que foge de um padrão, né? Tu tem, né, um estilo diferente do padrão, as pessoas já vão olhar, porque é comum do ser humano ter essa curiosidade. Mas independente disso, nós somos seres humanos, né? Porque tu tem, né, nesse exemplo que eu dei dos olhos, o olho azul, que tu vai ser apontado no dedo como alguém que nasceu com defeito. Não é assim que o ser humano funciona. Então, muitas vezes, essa violência, ou ela é muito explícita, né, através da agressão física mesmo, e a gente não é raro ver casos de pais e a família, assim, né, como a primeira instituição social que a gente é inserido. Se tem essa violência, né, dentro de casa, imagine como que vai ser lá fora, assim, porque se tu for pensar nessa relação da família, assim, se tu tem um suporte, isso provavelmente vai ter uma outra repercussão na tua vida, né? Tu pode sim ser trans, ser gay, né, ser negro, ser qualquer
coisa que fuja de um padrão estereotipado e se sentir bem, porque tu sabe que tem uma família que te apoia e tu vai ter uma segurança, vai melhorar tua autoestima, tua busca, né, até por mercado de trabalho vai ser outra. Então, essa violência que se inicia dentro de casa, imagine para o sujeito, assim, né, que às vezes também se boicota e também se violenta no sentido de deixar de ir para a escola, por exemplo, né, de deixar de ocupar os seus espaços. Então, muitas vezes ela é verbal ou silenciosa, né, que a gente muitas vezes a pessoa, eu não tenho preconceito. Mas por que tem que ter preconceito, né? Ou eu não tenho nada contra. Mas tem que ter alguma coisa contra, porque, né, não é um debate assim de contra ou a favor, é uma questão, né, natural do ser humano, assim como a nossa cor dos olhos, nossa cor de cabelo, é tão natural, né, e possível de conviver com isso, mas as pessoas, né, por esse estranhamento e por muitas vezes essa falta de consciência social, né, de entender o outro, acaba assim boicotando no mercado de trabalho ou reproduzindo alguns discursos, né, e piadas também, que para alguns pode ser uma piada, mas para quem escuta pode sim ser uma violência, né, mas só quem habita a pele para saber o quanto isso é angustiante e ter que conviver, né, diariamente com isso. Nós vamos assistir agora um pequeno trecho, uma fala da Maria Berenice Dias, que é presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, de um programa já exibido aqui na UX TV em 2015, o UX Conhecimento. Vamos ver. Vivemos uma nova era. Esse é um caminho sem volta. Os homossexuais têm que ser inseridos no âmbito de tutela do Estado. Nós não seremos um país livre, um país igual, se tivermos um segmento da população completamente alijado, completamente fora, sabe, de ter direitos reconhecidos. E é isso que se busca, essa criação das comissões da diversidade sexual, o próprio projeto Estatuto da Diversidade Sexual. Eu não sei por que assim, as pessoas se atrapalham tanto, sabe, com a maneira de alguém viver, ou com quem que convive, com quem que faz sexo. Isso é da vida privada, mas isso acaba rotulando as pessoas e elas são absolutamente hostilizadas pela família, na escola, no trabalho, pelos vizinhos e tal. Nós temos que mudar essa cultura, né? Nós temos que aprender a conviver isso e nos mobilizarmos nesse sentido. Não dá para dizer assim, bom, os homossexuais que vão atrás dos direitos deles. Não, porque quem acabou com a escravidão no país do Brasil, que hoje nós vimos que é uma coisa horrível, não foram os negros, né? Foram os brancos. Eram eles que tinham voz. Então, sabe, tem que ser um movimento de toda a sociedade, de todo cidadão, sabe, tem que se engajar nessa busca de reconhecimento de direitos, porque enquanto nós tivermos uma pessoa ou um segmento da sociedade sem direitos, todos nós estamos com uma parcela menor de direitos, sabe, porque alguém não está sendo reconhecido e vivendo dentro de uma sociedade. Cristiane, chama a atenção da fala da Maria Berenice a questão da tutela do Estado, ou seja, o Estado como responsável, né, por tentar inserir essa população LGBT e transexual na sociedade. Bom, eu fiz alguns apontamentos, então eu quero juntar com esse teu comentário para ver se a gente consegue fechar. O Estado vai representar as relações de força que estão colocadas na sociedade e ele tenta fazer isso de uma forma equilibrada, para que haja uma convivência harmoniosa, ética e que preserve os direitos humanos. Se nós olharmos a nossa Constituição, nos primeiros artigos, a gente vai ver ali que os direitos fundamentais do ser humano devem ser preservados, os direitos humanos. Aí, logo em seguida, ele fala da opção pela diversidade de sexo. E, na sequência, acho que é o artigo 4º ou 5º, ele fala do homem e da mulher. Então, ele começa bem. Ele começa em direitos humanos, ele vem para sexo e depois ele vem para homem e mulher. Então, o nosso próprio texto constitucional, ele tem as cargas culturais e preconceituosas da história do nosso país, de quais são as raízes que fundaram de forma cultural e esse conservadorismo que nós temos no país, que é muito grande. Esse conservadorismo religioso, né, então, que a gente estava falando aqui, é muito forte porque a figura feminina é diminuída dentro das religiões. E o problema todo do preconceito na escola ou na sociedade, ele é muito maior quando o menino faz a opção pelo gênero feminino do que quando a menina faz a opção pelo gênero masculino. Porque o machismo vem arrebentando e dizendo que não é para ter esse comportamento, que esse comportamento é errado, que esse ser nasceu, cresceu e se deturpou. Na verdade, não existe isso, porque nós não temos as questões de gênero e sexualidade como uma questão de direito. Mas, de essência, o ser humano antes de ter direito.
Ele é do jeito que é, do jeito que se sente bem, do jeito que se realiza, né? E ele se relaciona com as pessoas que o completam. Independente disso estar ou não no texto legal. Eu não preciso da legalidade do Estado para ser quem eu sou, mas a legalidade do Estado me dá o direito de ser quem eu sou. E nós estamos com esse problema. A essência já existe e falta essa oficialidade de todos os nossos direitos. Olhando o relatório do ano passado da Secretaria de Direitos Humanos, do Disque 100, a gente percebe que a maior parte dos casos que foram encaminhados aos conselhos estaduais, às políticas dos comitês estaduais de preservação de direitos, no caso do grupo que está denominado no levantamento como LGBT, a grande maioria deles não teve nenhum encaminhamento. O encaminhamento é, quando não é 0, é 1 ou é 2. Quer dizer, quando volta para o Estado território, não Estado entidade, né? Instituição. Quando ele volta para o Estado território, o Estado território tem que dar conta disso, ele não sabe por onde começar. Porque a sociedade tem dificuldade de administrar e o Estado representa essa mesma dificuldade. Aquilo que eu não cheguei a pegar o nome da Maria Berenice. Da Maria Berenice. O que ela comentou é que nós precisamos de um conjunto da sociedade defendendo os direitos das minorias. E eu quero dizer que essas minorias não são tão minorias assim. Porque o que tem incomodado a sociedade é o fato de que que as pessoas estão expressando as suas vontades, os seus desejos, as suas opções. Elas estão expressando. Se elas ficarem caladinhas num cantinho, né, e fazendo de conta de que não são homossexuais ou não querem ser trans, né, se elas fizerem de conta, elas não incomodam. Mas se isso vier a público, incomoda. Igual aquela história do elefante. O elefante incomoda muita gente, 2 incomodam muito mais. Então, a gente está com essa situação de quando se torna público, incomoda. E o Estado está com essa dificuldade de lidar com essa problemática, preservando a lei, preservando os direitos e preservando a essência. Hoje, no formato Rede Cabeças, como você pode ver, 4 convidados, estamos conversando sobre intolerância sexual. Se você quiser participar, dar a sua opinião, fazer a sua pergunta, você pode fazer isso através dos canais de interatividade. Pode fazer, tem o Facebook, o Twitter e também o telefone 3218-2194. Se você interagir pelo Facebook ou Twitter, o Bruno de Moura está lá na redação, no computador, esperando a sua interatividade. Eu chamo agora, convido vocês aqui no estúdio, também você que está em casa, para acompanhar uma reportagem que a nossa equipe produziu sobre a primeira empresa aqui da Serra Gaúcha. São 2 cerimonialistas que organizam casamentos homoafetivos. Vamos ver. Desde que o Conselho Nacional de Justiça aprovou em 2013 a resolução que obriga todos os cartórios do Brasil a realizarem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, mais de 4.800 casamentos homoafetivos foram efetivados, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda segundo o IBGE, os casamentos gays representam 0,35% do total das uniões no Brasil, um número ainda pequeno, mas que tende a crescer. Em 2014, a região sul foi responsável por 15% do número desse tipo de união, perdendo apenas para a região sudeste. É nesse cenário que os primos Michele e Matheus resolveram criar uma empresa que organiza casamentos homoafetivos. Um bom negócio, principalmente para romper os preconceitos. Eu ouvi de um casal gay uma vez, eles disseram assim: a gente tem um sonho de casar, de celebrar o nosso amor, mas a gente se sente acuado por não conseguir procurar alguém que faça isso, porque a gente não sabe como vai ser a reação das pessoas perante isso. E aí eu pensei, poxa vida, sabe? Olha aí, quantos não têm mais esse sonho? Quantos outros casais não têm esse sonho de celebrar esse amor? As pessoas têm que se conscientizar que os homossexuais não optaram em ser assim, né? Não vieram com uma proposta, depois que nasceu, eu optei ser isso, não é moda, não é estilo. A pessoa já nasce assim, já está na genética, né? Já é uma orientação sexual, né? Ser homossexual. Então, eu acho que as pessoas devem já lidar com isso, saber lidar com essa situação. E o próprio homossexual também cabe ter mais, saber falar com a verdade, né? Sem ficar com máscaras, com mentiras. Acho que a pessoa tem que ser bem autêntica quanto a isso. Casamento gay tem desde o Império Romano, sabe? Então, na realidade, não é uma coisa que nasceu ontem e que apareceu ontem e que a sociedade vai ficar,
casamento, sabe? É uma coisa que já existe há muito tempo. Só que, claro, antes a sociedade em si não via isso. A empresa existe desde outubro de 2015 e é a primeira da Serra Gaúcha. Conquista espaço, mas ainda com muita resistência. Que a partir do momento que tem um primeiro casamento, um segundo, que a sociedade já vai estar vendo isso aí, eu acho que é questão de adaptação, questão de lidar com isso. Como eu vou dizer assim, é celebrar o amor, gente, sabe? É celebrar a afeição com o teu parceiro. Tem objetivo, tem planejamento em querer casar, ter uma família, morar junto, assim, é como uma relação heterossexual. A gente não vê diferença nenhuma. Esse afeto, esse carinho, essa junção de sentimento, acho que é independente de tu ser homossexual, de tu ser hétero, isso não interfere em nada. O sentimento é o mesmo, ele tem que prevalecer, né? Cléo, aproveitando a reportagem, queria que você comentasse sobre esse serviço novo que surge apenas em 2015. Então, surgem cerimonialistas para organizar casamentos homoafetivos, né? Nós falamos um pouco antes da questão do mercado de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre essa questão mais afetiva da população LGBT e trans também ter esse direito de uma cerimônia de casamento. O importante é que os casais convencionais hoje se descasam. E a nossa população LGBT casa. Então, para nós, quando nós conquistamos o direito de realmente ter o direito civil legalizado, para nós foi uma grande conquista no Brasil. Aí, para em outras coisas, a questão do próprio preconceito de nós mesmos, a população LGBT, como que a gente vai estar procurando quem vai fazer a cerimônia e tudo mais. Aí começou a surgir novos empreendimentos, novos empresários futuristas, eu digo futuristas, como esse caso dessa empresa aqui na Serra Gaúcha, que trouxe essa visão. Hoje nós temos fotógrafos, homens trans, nós temos um fotógrafo que fez fotografia aqui na UX, que é um homem trans, que mora em Bento Gonçalves. Coordena uma ONG em Bento Gonçalves também. Então, assim, nós temos mulheres trans fotógrafas em Caxias do Sul que fazem trabalho muito bem. Eu tenho uma empresa, trabalho com fotografia, não sou fotógrafa, mas atendo os fotógrafos da região. Então, assim, a gente estamos crescendo, porém, falta alguns passos, alguns famosos pontapés iniciais. Nós temos empresas aqui em Caxias, 3 no caso que eu já sei, que emprega população trans, né, ou masculino ou feminino. Porque, inclusive, uma dessas empresas, tá? Eu não vou citar porque eu não tenho a permissão dessa empresa, mas, porém, essa menina começou como colocando mercadorias dentro do saco, compras na sacolinha. Hoje ela é gerente. Então, para ver como muitas empresas perdem a não nos contratar. Porque nós estamos sendo tão... De empacotadora a gerente, uma transexual. Isso mesmo, isso menos de um ano. Então, a gente é tão diminuída por não ter um trabalho, que quando nós temos uma primeira opção de trabalho, uma oportunidade, nós agarramos com unhas e dentes e vamos lá. Claro, existem pessoas ruins e pessoas boas. Talvez algumas pessoas não se dão naquele trabalho. Então, é como qualquer outra tribo, né? E isso é legal quando a gente conquista esse direito. Como nós estamos lutando agora pelo direito também, não do nome social, mas nós queremos o nome social no registro civil, que é meu de direito. Eu quero ser chamada no meu registro civil como Cleonice. Eu quero ter na minha carteira Cleonice Araújo, porque quando chego lá, apresento um currículo no mercado formal, lê lá, fulano, beltrano, tal, maravilhoso. Aí chega lá aí automaticamente o pessoal fala que cai os budeados do bolso, né? Porque aí já desconstruiu tudo aquele currículo que eu apresentei para eles. E se nós tivermos realmente o nosso nome no registro civil realmente mudado, claro, isso é uma nova conquista para nós. Nós já tivemos o estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro estado a ter o nome social valendo nas escolas municipais, estaduais. Porém, é o primeiro estado que temos 98 mudança no registro civil.
perdendo só para o Nordeste. Então, isso para nós é uma conquista que vai fazer a diferença na escola, vai fazer a diferença no mercado formal do trabalho. E isso realmente é uma mudança também. Samuel, apenas em 2013, né, então chega essa legalização do casamento homoafetivo no Brasil. Eu fico aqui pensando, sociologicamente falando, é um tempo insignificante, né? 3 anos para cá. O que você pensa sobre isso? Estudando a sociedade, né? 3 anos para cá só, apenas há 3 anos. Uma grande conquista. Começa aí, uma grande conquista. Porém, a gente acaba voltando de novo no início, que é a questão de... Aí me veio agora, que eu estava vendo um filme durante o final de semana, que é as crianças, nós estamos sujeitos, submetidos a um estereótipo criado... Vamos trocar o microfone aqui, pode falar. Um estereótipo criado e repassado e reproduzido através das mídias, sejam elas da televisão, da rádio e do jornal, como mídias de grande massa, certo? Quando eu tenho isso reproduzido, na medida quando acontece que uma minoria começa a aparecer e ter visibilidade, causa desconforto. E esse desconforto é causado pela minha ignorância de não ter sabido mais sobre aquela minoria ou ter fechado os olhos. Então, se ainda hoje, em 2016, 3 anos depois, nós temos ainda resquícios, vamos ter muito ainda, dessa questão de censura, de racismo, homofobia e assim por diante, desses preconceitos em várias instâncias, é porque ainda nós não estamos caminhando na direção mais adequada na educação, ainda principalmente na idade mais tenra, porque isso vai se reproduzindo e reforçando, como diria Adorno, num artigo dele, que a educação após Auschwitz, que o medo dele, um filósofo que é do século XX, no século XX morreu cedo ainda, aos 60 anos, o que acontece? Que nós dentro da educação a gente acaba reproduzindo esse tipo de conservadorismo, fascismo dentro das nossas instituições. Por isso o Karnal falou depois dessas instituições nós temos legalizadas. Então isso ainda nós temos ainda que caminhar dentro da educação, como falou a prof aqui do lado, que nós estamos caminhando com passos de formiga. Eu leio aqui uma observação que eu acho que é relevante para esse programa, só para nós percebermos a incoerência e irrazoabilidade de um deputado federal, né? Em 2010, então, Jair Bolsonaro, ele se envolveu em polêmicas declarando ser a favor de dar surras em crianças e adolescentes que tenham tendências homossexuais, se colocando como defensor da família tradicional, ou seja, uma irrazoabilidade sem tamanho, né? Aproveitando essa fala, eu passo para uma fala de um outro deputado, o Marco Feliciano. Agora esse a gente vai acompanhar o que ele tem a dizer sobre essa questão. Vamos ver. Negro nasce negro, ele não tem como mudar. Índio nasce índio, ele não tem como mudar. Mas orientação sexual se muda. Eu conheço pessoas que eram gays e agora não são mais gays, são casados e têm filhos. Como é que se faz isso? Como é que se propõe isso? E conheço pessoas que eram casadas e hoje já não são mais casadas e tornaram-se homossexuais. É por isso que entra o campo da psicologia e é isso que nós estamos discutindo aqui. Eu não queria que ninguém mais os taxasse como homofóbicos, como obscurantistas, como caçador de bruxo, nem como fundamentalistas. Eu acho que o nosso diálogo tem que ser em nível intelectual, como está sendo aqui agora. Como é que fica a posição da pessoa que ela não quer ser? Ela nasceu homem, nasceu mulher. Até a palavra heterossexualidade, homossexualidade, para mim, elas deveriam ser abolidas do dicionário. Porque nasce homem e nasce mulher. Quando nasce um bebezinho, nenhum pai, nenhuma mãe pega o bebezinho, chacoalha no colo e diz aqui está uma identidade de gênero. Não se diz aqui está um menininho que vai ser chamado de gay no futuro, nem uma menininha que é lésbica. O pai fala menino e menina, homem e mulher. Você citou agora há pouco ali o artigo 5º da Constituição, onde fala sobre nós, sobre o direito da Constituição. Na mesma Constituição, no artigo 226, ainda fala e continua lá que casamento é só entre homem e mulher. O Supremo não mudou a lei, o Supremo não tem essa legitimidade. O Supremo arguiu. Antes de voltarmos aqui para a conversa, só para contrapor essa fala, a gente escuta o último material do programa, de novo o historiador Leandro Karnal, que fala um pouco também sobre esse projeto polêmico do Cura Gay. Vamos ver. A cura gay deveria ser combatida não por uma razão moral, mas como escreveu Caligares na Folha, pela sua inutilidade. Ela foi tentada, inclusive na União Soviética, com eletrochoques, sistema Pavlov, eletrochoques. Ela foi tentada com repressão, ela foi tentada com prisão, com criminalização, com pena de morte. Ela foi tentada com educação, ela foi tentada com tratamento hormonal.
o que têm em comum é a absoluta inutilidade. Expulsai a natureza pela porta, ela volta dobrada pela janela, dizia o naturalista Lucrécio, na Roma Antiga. Então, quando eu olho para o debate sobre a cura gay, eu volto à temática que eu comecei, eu não estou vendo uma tentativa apenas conservadora, mas até numa leitura psicanalítica que, sabendo ser inútil, eu estou, na verdade, tentando me curar ao obrigar um gay a fazer tratamento. Cristiane, gostaria que você comentasse essas duas falas, né, sobre essa questão de suposta cura gay, né, essas ideias fantasiosas que já foram descartadas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Na escola a gente acaba convivendo com essas situações. A diversidade religiosa é grande nos grupos que a gente atende, nas escolas que nós trabalhamos pela rede municipal e não foge muito em relação às outras redes. E de vez em quando acontece um episódio desses de que algum menino ou alguma menina está em processo de cura, geralmente vinculado a uma matriz religiosa, né? E a gente sabe que isso deixa essa pessoa que está envolvida nessa situação muito desconfortável, né? Alguns até se dedicam muito achando que isso será possível, né? Acabam tentando comprar essa ideia para ver se isso de alguma forma dá certo, porque eles se sentem deslocados naquele grupo social. Então eles até tentam fazer essa mudança, né? Nos meus 25 anos de profissão eu não tive nenhuma presença nesse tempo todo de alguma cura que tenha dado certo, no ponto de vista do que é colocado ali pelo deputado. O direito dessa criança ou desse adolescente é superior ao desejo da família, mesmo que ele seja menor de 12 anos e por isso seja incapaz perante a lei, né? O desejo de cada um deve ser preservado e mais cedo ou mais tarde ele vai acabar perseverando, mas com muito sofrimento. Então, nós temos entre os grupos de professores das escolas também casos de homossexualismo e nós temos, assim, de vez em quando, alguém um pouco mais corajoso para se manifestar. Que assume a sua homossexualidade. Assumindo, mas ainda de uma forma bastante discreta, porque a escola é muito conservadora, então eles também sentem esses problemas todos. Eles também têm os medos, os receios de como a comunidade atendida vai reagir em relação a isso, né? Então, se tem um debate mais qualificado, se tem um tratamento mais adequado nesses anos todos, mas a gente está muito longe de construir soluções. E como a gente teve a aprovação dos planos municipais de educação recentemente, e esse debate veio, né, da questão de gênero dentro das escolas, a gente não consegue na escola apertar o botãozinho e dizer agora discutiremos gênero. Não. A discussão de gênero perpassa desde a organização dos banheiros que as crianças vão usar durante o dia, desde a organização das dinâmicas, das atividades, da educação sexual que a gente faz na escola, dos debates. Eu sou professora de história, então não tem como estudar história sem discutir as questões de gênero, né? Então não tem como separar o debate. Ele não pode ser um debate segregado. Ele é um debate incluído, um debate integrado. E uma coisa muito importante que está acontecendo e que a Cléo falou um pouquinho é essa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho tem a ver também com a evasão das escolas. Há uma evasão muito grande dos grupos LGBT, principalmente se agregado à natureza, à origem negra, se somados as duas informações, os dados cruzados apontam isso, aí a evasão é ainda maior. E quanto maior for a evasão, quanto menor for a qualificação profissional, mais se vai conservar esse quadro de não inserção profissional, de não ascensão econômica e social, e esse grupo fica segregado, porque quando ele passar a compor a massa produtiva do capitalismo, passa a ter valor social. Enquanto ele estiver segregado, ele tem menor valor social. Então, isso é intencional, isso não é distração, não é porque Deus está castigando, não, isso é premeditado, isso é intencional, isso é uma escolha que é feita, né? Isso é consciente, e eu acho que as pessoas precisam se dar conta disso para desmascarar esse faz de conta de que imagina, é pouca gente, imagina quantos tu conhece, né? Faz aquela pergunta idiota de quantas pessoas a gente conhece, né? Para quê? Para tentar minimizar o problema. Ele é um problema sério, ele é um problema de todos nós e na escola ele vem exatamente como a gente encontra na sociedade.
Nós estamos quase chegando no fim do programa, faltam 5 minutos. Eu queria fazer uma colocação aqui, eu vou ler um dado, queria a opinião tanto do Clênio quanto da Cleo. Segundo a Organização Transgender da Europa, aqui no Brasil, entre janeiro de 2008 e abril de 2013, 486 travestis e transexuais foram assassinados. Com esses números, o Brasil é considerado o país onde mais ocorrem assassinatos dessa população. Eu queria saber a opinião de vocês. Bom, eu penso que enquanto se discute, né, até essa questão da cura gay, a gente tem que entender essa violência como um sintoma social também, né? É isso que tem que ser pensado para ser curado, né? E essa discussão se dá nesses pequenos espaços, assim como a professora bem coloca, assim, em sala de aula, na família, porque o ser humano, o sujeito é integral, assim, nós estamos falando de seres humanos, de vidas que estão em sofrimentos porque rompe um padrão, mas não por uma escolha assim, eu acordei de manhã e decidi que vou vestir de mulher e fazer toda uma transformação, não, porque isso foi uma construção, né, que foi se tendo pela convivência social. Então, o ser humano é um sujeito integral, ele é biológico, ele é social, ele é psicológico e também espiritual, né, tem a questão da espiritualidade, mas o importante disso é refletir que essa violência, ela tem que ser combatida, né, e não essa questão de cura gay, porque gay não é uma doença, assim como a transexualidade não é uma doença, é uma condição do sujeito que se apropria de si, do seu autoconhecimento e se entende daquela forma. É isso que nós temos que debater sempre, assim, de amenizar esse sintoma social de agressão, né, contra qualquer diferença, porque é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor, com uma consciência social e uma população mais justa. Cleo, eu gostaria que você, resumidamente, fizesse um comentário sobre esse número alarmante de assassinatos contra... Resumidamente, então, assim, ó, esse número é alto, realmente é bem alto, pode-se aumentar cada vez mais, porque a população de travestis transexuais estamos marginalizadas numa esquina, tá? E essa esquina nós somos exploradas por cafetões e cafetinas em Caxias do Sul. Nós temos isso também, cafetões e cafetinas, aonde, inclusive essa madrugada, uma casa de uma mãe de santo, tá, foi alvejada por metralhadoras, tá, por era denunciado a cafetinagem em Caxias do Sul. Mais de 6 boletins de ocorrência. O que a brigada, a polícia, a autoridade de Caxias fez? Nada. Daqui a pouco é mais uma dessas meninas de Caxias do Sul que vão ser mortas para aumentar esse número aí. Por quê? Porque, volto a dizer, porque elas estão numa esquina, estão na marginalidade, porque faltou o acolhimento da educação, não o acolhimento dos professores, prof. Mas a família nos jogou lá fora. Quando a gente assume a transexualidade, meu querido, a primeira coisa que a família faz, vai para fora. E quem nos acolhe é os cafetões e as cafetinas. E que nos exploram por resto da nossa vida. Então, infelizmente, no século que nós vivemos hoje, nós estamos retrocedendo cada vez mais. E Caxias do Sul, essa madrugada, retrocedeu mais ainda, por quase ter matado quase 5 travestis alvejada por tiros. E, Cleo, se a gente procurar o site da Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos Nacional, a gente vai perceber que do ano passado, nos últimos 2 anos, a gente teve um crescimento de mais de 900% nos casos de registro de violência contra o grupo LGBT. Então, isso é um processo muito preocupante mesmo. Samuel, termino o programa com você, 1 minuto, uma consideração final sobre o que conversamos hoje, né, sobre intolerância sexual. E se você tem alguma previsão do ponto de vista de sociedade, será que vamos conseguir chegar a um momento mais harmonioso? É difícil a pergunta. É difícil porque, se nós estivermos citando o Darcy Ribeiro, o projeto de educação no Brasil está dando certo. Ele sendo satírico, porque, na verdade, nunca foi investido realmente como deveria ser e se pensar essa construção social através da educação. E, a partir dessa questão da intolerância, seja ela sexual, religiosa, política, econômica, isso é um pequeno grãozinho que é difundido através dos microcosmos, que é a nossa família. Infelizmente, isso ainda surge e acontece. Uma das questões que poderia haver era a questão da própria educação nas escolas, fazer um acompanhamento juntamente com os pais, quando a perceber isso. Essas questões de preconceitos e diferenças não aceitas em prol do próximo. Cleonice, Samuel, Clênio, Cristiane, muito obrigado pela participação. Obrigado pela Graziela, que fez uma interação pelo Facebook. Obrigado você que nos acompanhou. Hoje aqui nós discutimos sobre intolerância sexual. Rede Olhares fica por aqui. Até a próxima.